decreto do presidente Barack Obama, assinado no dia 9 de março, declarando Caracas como uma ameaça à segurança dos Estados Unidos, é um ato arrogante e belicoso contra a soberania e a integridade territorial da Venezuela. Com esta atitude, Barack Obama apoia, estimula e incentiva um golpe de Estado em Caracas. Obviamente que ele busca um governo títere na região e que, uma vez chegando ao poder, abra as torneiras do petróleo para os Estados Unidos. Cabe lembrar que os Estados Unidos considera tanto o petróleo mexicano como o petróleo venezuelano da sua estratégia militar para o mundo. Eu diria que a atitude do Obama é uma atitude belicista, não só contra a Venezuela, mas contra toda a América Latina. Barack Obama não merece o Prêmio Nobel da Paz, mas sim o Prêmio Nobel da Guerra. E o pior é que, com esse decreto, o Parlamento Europeu resolveu também fazer uma dura crítica à Venezuela, dizendo que lá há repressão e que há violação da liberdade. Eu gostaria de lembrar que a Europa passa por uma crise agudíssima. O Parlamento Europeu que se preocupe com os problemas da Europa, cujos jovens não têm emprego, cujas liberdades estão sendo suplantadas e cujas organizações partidárias estão sendo soterradas. Veja o caso da Grécia e veja o caso da Espanha. Eu penso que deve haver uma dura reação da América Latina ao decreto do Obama, porque não só a Venezuela corre perigo, mas sim todos os países latino-americanos, principalmente aqueles que têm um projeto de proteção aos seus interesses nacionais, como Cuba, Nicarágua, Equador, Bolívia e Argentina. Eu espero que a diplomacia brasileira, se juntando com esses países, faça uma frente diante dos Estados Unidos e defenda a soberania de todos os países e da América Latina, porque os Estados Unidos são uma entidade que só na América Latina hoje, segundo o Mopasol, um grupo argentino, eles têm 47 bases militares. E base militar não é só algo onde eles constroem e põem seus soldados, mas pode também ser uma base de um país latino-americano dentro da qual estão soldados estadunidenses. E essas bases estão voltadas contra os interesses latino-americanos. Por exemplo, as 6 bases militares da Colômbia estão voltadas para a biodiversidade da Amazônia. As 2 bases militares do Paraguai estão voltadas para buscar o aquífero Guarani para eles e o lítio da Bolívia e do norte da Argentina. Portanto, é preciso deter o avanço militar dos Estados Unidos na América Latina, em defesa da soberania dos países latino-americanos. Agora, de onde vem toda esta agressividade do Obama? Vem da presidência imperial dos Estados Unidos. Essa presidência imperial surgiu no século XVIII, quando os fundadores da pátria, nos Estados Unidos, criaram um Estado, obviamente, que tirasse da participação desse Estado os indígenas, os negros, os irlandeses, todos aqueles que não fossem brancos. E esse Estado, no momento em que se torna exclusivista dos brancos que vieram da Inglaterra, ele também vai se apropriar do território. Ele vai, portanto, tirar da França a Louisiana, vai tirar da Espanha a Flórida e vai tirar do México mais da metade do seu território. Portanto, essa presidência imperial que obrigou esses países a perderem o seu território, essa presidência imperial que se baseia na subjugação religiosa cultural por meio de uma doutrina do Destino Manifesto,
fazendo crer que Deus deu para eles uma missão, e eles sendo civilizados e os outros sendo bárbaros, eles têm o direito de se apropriar do território. Esta presidência imperial que busca no hemisfério ocidental buscar uma hegemonia econômico-militar, que toma conta dos mares, que tem o controle dos oceanos, que toma para si, por exemplo, o Canal do Panamá. Essa presidência imperial tem que ser contida, tem que ser barrada, tem que ser enfrentada. John Sachs Fernandes, um grande estrategista da Universidade Nacional Autônoma do México, diz que a ideia da presidência imperial torna visível a inter-relação entre os processos políticos, diplomáticos e militares, com os de ordem econômico, empresarial e social, como o avanço da diplomacia econômica e das canhoneiras, e sua relação com o surgimento dos grandes monopólios nos Estados Unidos, desde a segunda metade do século XIX até os dias de hoje. Eu diria, então, que a presidência imperial é, portanto, um tema com uma pauta imperialista. E o Obama representa exatamente isso, o imperialismo estadunidense na América Latina. Na realidade, o que os Estados Unidos fizeram nestes países que você citou, Iraque, Afeganistão, principalmente, foi uma guerra colonial, buscando no Iraque o petróleo, que não conseguiram. Em seguida, as grandes empreiteiras iam reconstruir o Iraque destruído por eles. E o que aconteceu? Eles desarrumaram completamente o Iraque, e hoje no Iraque nós temos o Estado Islâmico, que não deixa de ser uma criação e uma consequência da guerra colonial. Pesquisas feitas com os iraquianos chegaram à seguinte conclusão: no tempo do Saddam Hussein era ruim, agora é pior, porque faltam os produtos elementares e, ademais, tem um Estado Islâmico que complica tudo. As guerras que os Estados Unidos fazem é para atender os interesses das suas multinacionais. E no momento em que eles querem essas matérias-primas, que são fundamentais para as suas multinacionais, eles vão deixando um rastro de desorganização nesses países. Lembro o que dizia Churchill na década de 20 sobre a Eurásia. Esses povos têm que ceder suas riquezas para a Inglaterra. E se eles se recusam a ceder as suas riquezas, nós usamos os aviões e bombardeamos com gás venenoso, porque são pessoas de segunda categoria. Pois bem, o imperialismo estadunidense se comporta em relação ao Iraque e ao Afeganistão como se comportava o imperialismo inglês. Portanto, são guerras nitidamente coloniais. E os Estados Unidos exportam para essa região, portanto, o terror de Estado. E não só levam para eles o terror de Estado, como os Estados Unidos também causam internamente o fim da sua democracia, com os seus decretos acabando com as ideias liberais, com o habeas corpus, com o direito à privacidade, aquilo que se chama o fascismo amistoso. Lembro aqui um grande autor inglês, John Hobson, liberal, que escreveu um livro maravilhoso sobre o imperialismo em 1902. E uma das grandes teses de John Hobson é que o imperialismo é maléfico para o povo do seu país, porque quem ganha é apenas uma elite, uma aristocracia. E esta elite, esta aristocracia que busca as riquezas fora por meio do imperialismo, ele destrói internamente todo e qualquer tipo de democracia. Por isso, eu ouso, sem medo de errar, que a democracia dos Estados Unidos hoje é cada vez mais um arremedo de democracia. Eles estão cada vez mais perdendo o sentido da democracia burguesa e capitalista, por conta do imperialismo que reverte contra, e vem aí o fascismo amistoso.